noite, pessoal. Boa noite. Prazer receber vocês aqui na EBAP, a nossa Escola de Administração da FGV. Meu nome é Darlene Amorim, eu coordeno a rede Alumni da FGV EBAP e a comunicação integrada da escola, sou responsável pela comunicação dos programas e por desenvolver uma série de iniciativas que integram os nossos alumni com os nossos alunos. Inclusive, a gente vai inaugurar aí, brevemente um programa de mentoria para os nossos alunos de graduação. E falar sobre carreira é sempre necessário. Há algumas décadas atrás, carreira era uma coisa... Vou usar um termo, tá, Solange, se você me permite, um tanto sem graça. Né? Você começava numa empresa, a carreira ela era planejada, as pessoas ficavam 20, 30 anos nas empresas. E praticamente a graduação era uma sentença de vida profissional. E hoje não é mais. Hoje a gente tem muitas opções. A gente tem muitos caminhos a perseguir. E para isso a gente precisa saber como é que a gente começa. Nada melhor do que conversar com especialistas, tanto aqueles que pesquisam o tema, que veem o que a literatura está dizendo, que os estudos e as pesquisas estão trazendo para a gente de dados, quanto conversar com aquelas pessoas que, na prática, estão lá no dia a dia das organizações, na frente do RH, olhando para os rostinhos de vocês na hora da entrevista e pensando, vai dar fit com essa empresa? Essa carreira é para você? Será? Às vezes a gente acha que quer a coisa certa e a gente entra na empresa e se frustra porque a gente não participou de diálogos de carreira. Né? Então, hoje eu estou convidando aqui duas profissionais incríveis, a professora Lúcia. A professora Lúcia, ela é uma professora de EBAP, ela é pesquisadora da área de carreiras e é professora aqui na nossa escola, está no debate com a gente. E a Solange, a professora Solange, também é uma profissional, também é uma professora dos programas de Lato Senso aqui da FGV e é uma profissional com experiência na área de carreira. Ela vai falar um pouquinho aqui para vocês. Então, Solange, muito obrigada. Lúcia, muito obrigada por vocês estarem aqui. Solange, a palavra é sua. Obrigada, Darlene. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro estar aqui e ver o olhar de vocês, gente. Incrivelmente, tem uma alegria. Eu imagino muita curiosidade, mas tem uma alegria. Né? Eu acho isso muito bacana, né, de estar aqui com vocês. E é legal quando a Lúcia me convidou, né, a falar sobre carreira, né? E a gente resgata a tua carreira também. É bom barato que quando a gente fala sobre, a gente lembra da nossa. E aí eu queria contar um pouco da minha carreira. Primeiro que eu me formei em psicologia na década de 80. Vocês não têm noção disso. E Darlene falou uma coisa importante. Naquela época, quando eu fiz psicologia, eu tinha 3 opções de carreira. Ou eu trabalhava na área clínica, abria um consultório, ou eu trabalhava numa organização, ou eu trabalhava numa escola. Hoje, com certeza, quem se forma em psicologia vai ter uma opção muito maior do que eu tive. Eu fiz um mestrado em educação e já conto por que eu mudei. Eu não fiz mestrado em psicologia. Então, vamos lá. Essas são as empresas que eu trabalhei. Eu queria mostrar aqui a Mesbla. Vocês sabem o que é Mesbla? Olha, eu adoro, assim, não tenho a menor noção. Cara, a Mesbla era a maior loja de departamento do país. Procurem a capa da revista Exame de 1986. Foi a empresa do ano. Faliu em 1999. A Company era uma loja de roupa. Se a gente pudesse comparar hoje, seria comparada com a Reserva. Uma marca inovadora e diferente. Né? E as outras marcas vocês conhecem. Né? Sempre trabalhei com RH. Né? E quem faz administração e quem está fazendo administração vai perceber que na área de RH tem várias áreas. E as áreas que eu sempre trabalhei foi atração, seleção e desenvolvimento. Eu costumo dizer que essas são as áreas que eu domino. Se você me perguntar sobre remuneração, departamento pessoal, eu não tenho domínio, apesar de trabalhar algumas décadas em RH. E, por último, a minha experiência profissional foi nos Jogos Olímpicos. Alguém foi assistir os Jogos? Ó. Vocês perceberam quando vocês entravam nas arenas, aquelas pessoas que recebiam
via o teu ingresso, localizavam. Essas pessoas foram treinadas pelos professores que eu conduzi. Nós treinamos 50 mil pessoas nos Jogos Olímpicos. E eu acho legal contar como é que eu fui parar lá. Eu só fui parar lá por uma decisão de carreira. Vocês conhecem essa empresa aqui? Eu não sei se está aparecendo. Essa aqui, ó. Contax. Sabem o que é a Contax? Central de atendimento. Quando tu liga para reclamar do cartão, quando liga para reclamar que veio uma conta errada, você liga para uma central, não é isso? Eu fui trabalhar na Contax. E é engraçado que antes eu trabalhava na Claro. A Claro é uma marca mais poderosa do que a Contax. A marca. Quando eu pedi demissão para ir para a Contax, me disseram assim, Solange, tu é maluca. Tu vai sair de uma marca conhecida para uma marca desconhecida? Falei, vou. Sabe por quê? Ela vai me trazer um desafio completamente diferente. Sabe quantos colaboradores eu tinha na Contax? 115 mil. Eu nunca tinha trabalhado numa área que era 115 mil. Era ímpar. Então, eu saí de uma marca forte e fui para uma desconhecida, mas com um desafio diferente. E foi em função desta decisão que eu fui trabalhar nos Jogos Olímpicos. Porque como a gente tinha que treinar no início 120 mil, me perguntaram assim, Solange, treinar 120 mil para você é tranquilo? Para mim, tranquilo. Eu trabalhava com volume de 115 mil. O que era 120? 115 para 120. Então, eu sou muito agradecida por essa escolha que eu fui trabalhar nos Jogos. E foi uma emoção. Vocês que participaram dos Jogos, era uma emoção. Eu escrevi um livro, um objetivo, deixar um legado para o país. Não foi para produzir conhecimento, mas ter um registro. E vocês vão ver outros Jogos Olímpicos no Brasil. Essa é uma afirmação, e vocês vão lembrar de mim. Entre uma cidade sede e a outra, volta a 84 anos. Então, daqui a uns 70 e poucos anos, tenho certeza que vocês estarão vivos ainda, vocês vão ver os Jogos Olímpicos, vocês vão lembrar de 2016. E foi esse. E o meu mestrado em educação também foi para mostrar o quanto os conteúdos conduzidos nos Jogos trouxeram diferença na vida das pessoas. Tá? Então, também foi um legado. E sou professora. Aí vocês vão dizer, como é que você foi parar nisso? Trabalhava como executiva numa empresa. Eu tinha 2 jornadas. Eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite. E eu estou nas principais escolas também por um único objetivo, pela minha experiência profissional. Porque a minha carreira não começou na academia. Ela surgiu depois da minha vida executiva. Tá? Então, por isso que eu estou aqui. E aí eu queria começar aqui trazendo 2 ferramentas aqui. Alguém conhece essa ferramenta aqui? O GPS? Foi a descoberta do século. Para gente que trabalhava quando viajava com guia Rex, um mapa que a gente se perdia naquilo. O GPS foi o século. Foi? E agora a gente tem o Waze. Eu escolhi o Waze e poderia ter escolhido o Google Maps, tá? Apenas porque eu acho que para mim é mais fácil que o Waze. Aqui a gente já começa a trazer 2 modelos de ferramentas que têm o mesmo propósito. Eu quero chegar em algum lugar, não é isso? E eu acho que começa a provocar sobre carreira. O GPS, ele te mostra alternativas quando tem problemas? Normalmente não. O GPS tem alguma interação? Você pode colaborar? Você pode participar? Não. Então, o Waze ele já começa a trazer algumas reflexões sobre a nossa carreira. Primeiro que a gente tem que saber onde a gente quer chegar, não é isso? E a gente, às vezes, não sabe. E está tudo bem, tá? Não tem nenhum problema, por enquanto, vocês não estarem. Mas vocês vão começar a se preocupar, assim, onde eu quero chegar? Eu não sei se quero chegar. Como é que eu gostaria de ser reconhecida? Talvez esse é um ponto de contato para a tua carreira. Pois bem, se eu sei aonde eu quero chegar, o caminho vai ser reto? É simples? Ou vão aparecer vários obstáculos no meio do caminho? Não vão? O Waze faz isso. Quando aparecem os obstáculos, o que o Waze faz com a gente? Desvia, reprograma, não é isso? Recalcula. E a carreira da gente também é isso. Você traçou um plano, você traçou um objetivo,
e, de repente, acontece um obstáculo, muda alguma coisa na tua vida e você tem que reprogramar. O Waze não te dá um calor, não te dá assim uma calma no coração? Ele me acalma também, não só porque recalcula, porque às vezes eu erro. Você não pode fazer uma escolha errada? E aí você fala, caramba, eu não devia ter tomado essa decisão na minha carreira. O Waze te diz o seguinte, se você tomar uma decisão errada no caminho, o que ele te faz? Ele reprograma. E a carreira da gente vai ser assim. Você vai tomar decisões que talvez não sejam as melhores para você, mas foram as melhores naquele momento. Aconteceu alguma coisa e nós assim, reprograma. Tem pessoas começando carreiras já definidas que, após 50 anos, mudaram. Olha que bacana. E outra coisa do Waze, que é a nossa carreira, a gente vai construir com as pessoas. Então, os relacionamentos, as trocas, as conversas que vocês têm entre vocês, vai ajudar na construção da carreira. Você não está mais isolado. A gente estava conversando aqui no início, eu estava falando com eles, ela comentou, qual é o seu nome? Clarissa. Clarissa. A Clarissa faz comunicação, está no meio da administração. Ela assim, ela está já construindo a rede de relacionamento. Tudo a ver nas coisas da carreira. Quanto mais você construir a tua rede, mais possibilidades você tem de participar de processo seletivo. Aliás, a primeira técnica para você conseguir melhores empregos é a tua empregabilidade, é a rede de relacionamento. A segunda é o LinkedIn. São as duas principais ferramentas que as organizações usam. A gente fala do QI, que é quem indica, não é isso? QI. Antigamente, na minha época, QI era o quociente de inteligência. Eu, na década de 80, aplicava teste de QI, juro. Eu reprovei muita gente porque tinha um QI baixo. Só que a amostragem das pesquisas era uma população americana, mas o brasileiro adotava, e isso aconteceu. Hoje, o QI é quem indica. Quanto mais pessoas você se relacionar, mais você conhecer, mais possibilidades vocês vão ter. Então, a Luciana? Clarissa, ela já está fazendo, já está treinando isso. Mas eu queria trazer o Waze para trazer esse aquecimento. A carreira, você vai precisar saber onde você quer chegar, mas não vai ser reto. Vai mudar muito durante. O importante é reprogramar. E aí, vocês tomam Heineken? Ninguém toma Heineken? Ninguém gosta? Beleza. Vocês acham a marca Heineken assim, uma marca, quem trabalha com comunicação, uma marca despojada, os anúncios, ela se coloca assim? Normalmente sim, bem despojada a marca, né? E o engraçado, quando eu montei a primeira versão dessa apresentação, porque eu mudo a cada minuto, né? Cada hora eu mudo. Eu fiquei muito pensando se valeria a pena trazer esse processo seletivo. Porque é de 2013 esse processo seletivo que eu vou mostrar para vocês. Tem exatamente 10 anos atrás. Mas eu achei legal passar esse processo seletivo, mesmo de 10 anos atrás, porque ele ainda se mantém vivo em algumas coisas que a gente avalia no processo seletivo. Quem senta na cadeira de RH, ele vai olhar para você e vai perceber quais são as tuas características. Claro, onde você estuda faz a diferença, o conhecimento que você obtém, mas não é isso que vai fazer você ser escolhido no processo seletivo. E eu acho que esse processo mostra isso. Vocês já viram o processo seletivo da Heineken? Não? What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, You look good. Feel good. Hi. Hello. How are you?
Okay, Rick. Okay. And so you like it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Mr. Russell, it was very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay right, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Last time this happened was at a disco. The disco there? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here. Sir. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. O que acharam do processo seletivo? Diferente, né? Agora, o que as pessoas estavam avaliando nos candidatos? Tomada de decisão, solução de problemas, as soft skills. É muito mais o comportamento e quanto mais o conhecimento que ele estava. Era estagiário para a área de marketing, então, com certeza, o conhecimento que ele podia trazer é muito relacionado ao que ele estava estudando. Agora, se você procurar o currículo desse rapaz no LinkedIn, vocês tiveram curiosidade para saber 10 anos depois aonde ele está? Procuraram? Ainda não? Vão no LinkedIn dele. Vê quanto tempo ele trabalhou na Heineken, tá? E essa emoção que ele viveu no estádio é inesquecível, concordo? Se eu tivesse lido isso, eu acho que eu não teria saído da Heineken nunca. Mas vê o tempo que ele ficou na Heineken. Ele entrou lá em fevereiro de 2013. Saiu em abril. 3 meses. Olha só que interessante. Isso foi um aluno que me despertou para isso, tá? Isso aqui é legal porque o aluno provoca a gente. Quando eu passei um vídeo, falou, pô, professora, o cara ficou 3 meses na Heineken. Eu falei, não acredito. Depois de um processo como esse, essa emoção não tocou o coração do rapaz. E para mim isso é inesquecível, né? Então, ele agora está no Google, né? Mas ele trabalhou em outras marcas muito poderosas também, né? Então, viu? Ele está 5 anos. Pelo menos 5, né? Ficou. E aí eu acho que, como ele comentou, né? Você está olhando mais para soft skills. É muito mais a parte da tua atitude, teu comportamento é o que é valorizado. Então, você vai perceber perguntas mais ou menos assim no processo seletivo. Solange, conta para mim
da tua carreira, lá na faculdade, qual foi a dificuldade que você teve maior em fazer um trabalho em equipe? Qual foi a dificuldade que você teve para fazer um trabalho para a faculdade, um trabalho de equipe na faculdade? Quando ela te pergunta isso, ela quer saber muito mais como é que você se relaciona com as pessoas. Então, qual foi a disciplina que você teve mais dificuldade e por quê? São perguntas que sempre vão pedir para você contar alguma coisa e que, de alguma forma, querem ver o teu comportamento e a tua atitude. Então, trabalha essa questão de soft skills. Então, trabalho em equipe é uma coisa que ajuda muito, né? Se relacionar, conversar. E aí, esse também foi uma coisa que eu quase não trouxe para vocês, mas eu acho que traz uma reflexão muito legal. Primeiro, quem publicou isso é uma headhunter do Rio de Janeiro, Jaqueline Resch. E ela faz uma publicação no Instagram dela dizendo o que se espera do futuro do trabalho. Esse é um livro infantil. Olha só o que as crianças de hoje estão pensando no mundo do trabalho. Eu quero semeadores de gentileza, protetores de amizades, distribuidores de sorrisos, espalhadores de ideias e incentivadores de sonhos. E aí, qual é a correlação que o Headhunter faz? Olha só o que ela comenta. Uma inspiração para pensarmos e criarmos um mundo do trabalho mais colaborativo, criativo e prazeroso. Isso tem muito a ver com a geração de vocês. Vou mostrar uma pesquisa da geração Z, que vocês estão optando trabalhar em lugares que tenham mais qualidade de vida do que sucesso profissional. O que, para mim, a minha geração, era valorizado o sucesso profissional. Qualidade de vida não era importante. Isso mudou. Então, já está trazendo aqui que trabalhar em algum lugar ou fazer alguma coisa que você gosta muito faz sentido para a geração. E aí, eu imagino que você está assim, o que eu escolho, gente? O que eu vou escolher? Não bate assim? Caramba, eu não tenho a menor ideia. E não vai ter por um tempo. E talvez por muito tempo você não tenha. O mais importante é você pensar assim, o que você gosta de fazer. E aí, eu estava aqui pensando como é que eu trago interatividade, porque vocês gostam de interatividade. Eu queria trabalhar com fato ou fake sobre carreira. Eu vou trazer 8 provocações e eu vou perguntar para vocês se é fato ou fake. E aí, eu queria colocar, a gente vai fazer isso através de uma votação. Vai ter uma primeira pergunta, né? Uma primeira situação se é fato ou fake, tá? A carreira que você escolheu hoje, gente, vai ser a tua carreira a vida inteira? É fato ou fake? Vamos ver se alguém botou fato. Vamos ver como é que foi o resultado aqui. 100% fake. Olha que coisa boa. Então, essa dificuldade que você tem hoje de não saber sobre a tua carreira, não tem problema. Você pode tomar uma decisão agora e daqui a 5 a 10 anos falar assim, não era isso que eu queria. E você recomeça. Isso é uma coisa boa da possibilidade. O que você precisa é estar aberto para aprender. Aprender o tempo inteiro. Aliás, essa é uma competência avaliada nos processos seletivos. A tua capacidade de aprender rápido. Quanto mais você tiver a capacidade de aprender rápido, melhor você vai ser valorizado nos processos seletivos. Então, essa é a primeira provocação. Eu vou passar para a segunda. Então, preciso trabalhar em algo que esteja conectado com o meu propósito. Então, a maioria colocou fato. Tem gente que está colocando fake. Você vê? Porque pode esses 2 pontos. Vamos discutir sobre. Pode ser fato para alguns e pode ser fake para outros. Para a gente discutir sobre isso, eu queria trazer aqui, eu tentei compor com algumas provocações para você. Essa pergunta, qual é o teu propósito, é essencial na vida. Como é que você quer ser reconhecido na tua vida? Como é que você era reconhecido na escola? O que você gostava de fazer na escola? Vocês lembram disso?
de alguma forma, como você era reconhecido, era a imagem que você passava. Então, assim, descobrir o teu propósito nessa vida, eu sei que talvez seja muito hipotético falar para pessoas tão jovens, mas vocês vão perceber que isso vai ser muito importante na tua carreira. Essa é uma publicação da Harvard Business Review de 2014. E olha só, 2014, ela descubra a sua paixão e coloque-a para trabalhar. Então, assim, você tem que descobrir o que te faz feliz. E aí, o ponto principal é o autoconhecimento. Vocês têm ouvido falar isso? Você tem que se conhecer, tem que saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, o que você não prefere, o que te irrita, o que não te irrita. Então, assim, um ponto fundamental é você estar aberto e preocupado com você, entendendo o que para você é importante. E eu acho que nesse momento a gente é contaminado com milhões de coisas, né? Pelas redes sociais, a gente é contaminado. Quando eu falo contaminado, assim, a gente, não é uma coisa negativa, mas de alguma forma a gente tem uma influência muito grande. Da onde a gente vive, da onde dos nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente, isso tudo nos interfere muito. E, por vezes, a gente não sabe exatamente o que é importante para você. E o tempo vai começar a mostrar o que é importante. E aí, eu queria já falar do primeiro ponto que vocês têm que começar a trabalhar na carreira de vocês. LinkedIn, redes sociais. Essa é a principal rede social do trabalho. É ali que as pessoas vão buscar você para trabalhar. Então, a primeira é o network e a segunda é o LinkedIn. E aí, você tem que publicar no LinkedIn como você gostaria de ser reconhecido. Então, como você constrói o teu LinkedIn, você tem que dar o tom de quem é você, ou como você quer ser percebido. E o LinkedIn é importante, assim, produzir coisas. Você tem que publicar coisas. Vai aparecer com mais frequência. Então, não adianta só você botar no teu LinkedIn, mas você não contar coisas que você está fazendo. Por exemplo, está na faculdade, uma disciplina te trouxe um case. Pô, aquele case foi muito legal. Por que você não conta sobre esse case? Que competências você aprendeu naquele case? Então, você tem que produzir conteúdos no LinkedIn para você ficar visível. E uma outra questão é como é que as pessoas te reconhecem. Vocês conhecem esse técnico? Quem é ele? Ele é do time Liverpool, né? Isso é uma publicação do LinkedIn, tá? Eu fiquei impressionada porque eu não conhecia esse técnico. E ele comunicou ao Liverpool que ele vai se aposentar daqui a 6 meses. Isso é fato? É fato. Vocês viram a homenagem que a torcida fez para ele? Viram o vídeo? Vou botar o vídeo. Concordam que um reconhecimento como esse, ele entregou o propósito dele? No Brasil, se o técnico diz que vai aposentar daqui a 6 meses, o que acontece? Alguém faz isso? Pode dizer, pô, demorou. Isso é um reconhecimento. Com certeza o propósito dele, ele alcançou. É uma emoção. A torcida reconhecer que ele comunicou a aposentadoria dele.
E aí eu trago o terceiro fator fake. Carreira de sucesso predominantemente se faz em grandes empresas. Pronto, podem voltar. Que bom, maioria é fake. E olha que no passado era isso mesmo, tá? A gente achava que a nossa carreira era só em grandes empresas. E que bom que mudou, né? Isso não é mais. E aí eu vou trazer, assim, talvez alguns dados para vocês, trazendo também uma metáfora do videogame, né? A carreira. Só lembrar, por que é um videogame? Um emprego seria apenas um nível da tua história profissional. Concorda? Um nível. Agora, para você se desenvolver, você vai ter outras possibilidades para poder aprender e poder alcançar outros níveis, não só dentro de uma organização. E aí, eu queria contar o caso de uma pessoa que vocês devem conhecer. Vamos ver se vocês vão matar quem é. Ele nasceu numa família humilde no subúrbio de Kiev, na Ucrânia. Ele migrou para os Estados Unidos com a mãe, que trabalhava de babá, para sustentar a casa, teve seu primeiro computador aos 19 anos. Até aqui, vocês sabem quem é? Nem ideia, né? Ele se candidatou a uma vaga no Facebook e foi reprovado. Já sabem quem é? Essa pessoa nada mais do que é um dos criadores do WhatsApp. Foram dois, tá? É porque a história desse personagem ele é mais impactante. Olha que interessante. Ele se candidatou a um processo seletivo e foi reprovado. Naquele momento, ele deve dizer, sou uma pessoa que não tem a capacidade, né? Eu realmente não sou um bom profissional. E aí, ele conta na história dele, aliás, é uma biografia muito bonita, porque ele diz que ele errou muito na vida dele. Para ele criar o WhatsApp, sabe com quantos anos ele tinha? 35 anos. Ele que errou muito, ele criava coisas que não davam certo. Mas ele tinha certeza que um dia ele ia deixar um legado, ele ia deixar alguma coisa que pudesse ajudar a sociedade. Concorda que o WhatsApp ajudou? E o que aconteceu com o WhatsApp? Por quanto? Eu imagino, se sou o John, estou lá vendendo a minha empresa para o dono do Facebook, ele dizer, cara, se eu estivesse aqui, quem sabe você não precisava me pagar 19 bilhões, não ia? Ele deve ter feito uma ironia, deve ter brincado, olha, parceiro. Agora, será que erraram no processo seletivo dele? Do Facebook? Oi? Possivelmente pode ter um erro? Pode. Mas será que a pessoa que fez a seleção não percebeu ele muito mais um empreendedor do que um cara que recebesse ordens? Que talvez ele não fosse tão disciplinado. Também pode. Só ele vai poder dizer. Então, assim, não necessariamente você foi reprovado num processo seletivo, ou alguns processos seletivos, se vocês serão reprovados, é normal, isso faz parte. Não significa que aquilo está limitando a tua carreira. E ele deixou de sair do ambiente, né? Uma empresa, uma marca fortíssima, era o Facebook na época, hoje não mais, mas na época foi, e ele acabou abrindo uma outra perspectiva. Essa história dele é muito legal, tá? E outra coisa interessante, que vocês estão vivendo muito e vão viver mais ainda, é que agora a atração de talentos não é mais só no local, é global. As pessoas estão sendo abordadas por empresas do estrangeiro para convidar você a participar de processo seletivo. Comunicação digital, eu acho que é um mercado que bomba isso. Agora, você vai ter que saber se vender. Você tem que ser visto. Tecnologia, quem está na área de tecnologia também é muito abordado. Muito. E hoje o pessoal de tecnologia ainda pede passe. Sabe o que é passe de jogador? Para eu sair daqui para ir, eu quero um passe. A gente chama, cargos executivos, a gente chama de hiring bônus. No mercado abaixo, assim, profissionais que não têm posições executivas, é passe. Sim, você me dá tanto que eu vou trabalhar com você, mas vou trabalhar em casa e só vou trabalhar 6 horas.
Concordam que é uma coisa que pode parecer estranha, mas algumas pessoas. Então, os programas que a FGV tem aqui, trazendo essa questão de uma carreira internacional ou possibilidade de alunos que não sejam brasileiros, é aumentar a tua possibilidade de carreira. Que agora a guerra não é mais local, é global. Queria passar para quarto fato ou fake. Carreira com uma sequência de experiências pessoais no trabalho ao longo do tempo, enfatizando os aspectos pessoais e a trajetória profissional, focada no ritmo do indivíduo, muito mais do que os movimentos ascendentes propostos pelas organizações. Vou botar lá no fato ou fake. Se é fato ou é fake? Olha, tem 17 pessoas que votaram, então acho que todos votaram fato. Que bom. Então, que bom, né? Acho que a carreira é construída por vocês, pelo que vocês desejam, pelas escolhas que vocês farão. Né? E aí, recentemente eu vi uma publicação do Ricardo Amorim, essa é de 2022, que eu acho que cada um de nós é um CEO da própria carreira. Eu achei legal essa citação dele, né? A principal função do CEO é decidir onde e como melhor alocar os recursos da empresa, alocando melhor o capital, a marca, a equipe, o ecossistema da empresa e outros recursos da empresa. O CEO pode fazer o resultado e o valor de uma empresa multiplicarem-se por muitas e muitas vezes. Então, cada um de nós, independente de ser empreendedor ou funcionário de uma empresa, tem de se perguntar frequentemente se está aplicando os recursos mais preciosos que tem, que são suas habilidades únicas, da melhor maneira que pode. Então, assim, é o protagonismo da tua carreira e de você se sentir responsável. Ninguém tem o direito de dizer que você não vai conseguir ou não vai poder alcançar. Ninguém. Né? E aí, vocês conhecem matriz SWOT? Que é muito utilizado, estou olhando assim a carinha, assim, né? Trabalhando muito com planejamento estratégico, faz a tua matriz SWOT de carreira, da tua carreira. Coloca lá quais são as tuas ameaças, as tuas oportunidades, os teus pontos fracos e os teus pontos fortes. Esse livro é muito legal, que Carreiras Exponenciais. Ele traz isso, né, que as carreiras hoje serão muito mais dinâmicas, rápidas do que foram, né? E aí eu acho que vale a pena, é um exercício para tu pensar na tua carreira. Essa é uma ferramenta que vocês já dominam e vão dominar na administração. Eu acho que SWOT fala muito, não fala? Então, depois eu posso compartilhar, não sei, se vocês quiserem o material, vocês terão. Eu nem perguntei, agora, quando tiver um bom salário ou receita, serei feliz? É fato ou fake? É fato ou fake isso? Quando você tiver salário e receita. E aqui ficou bem dividido, olha. Vamos lá. Esse candidato que falou fato, como é que defende? Por que é fato? Porque eu acho que todos os problemas que eu tenho na minha vida, até são dentro de casa, por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Então, se eu tivesse um carro, eu acho que eu seria realizado. Eu não gostasse tanto. É verdade. Eu conseguiria viver tranquilo. É uma forma. Alguém mais soma o que ele comentou do fato? Se eu tiver uma grana, ganhar um salário bem bacana, isso me faz ficar mais feliz? Eu acho que vai muito da ideia que ele falou, assim, eu acho que dinheiro acaba trazendo muitas coisas positivas, resolvendo muitos problemas, mas além disso, eu também acho que o salário está muito ligado ao cargo que eu quero ocupar. Então, se eu chego num cargo que eu sinto que provavelmente eu vou ser muito mais feliz e realizado profissionalmente, mas obviamente não é só isso. Eu acho que tem outras coisas que vão além, eu tenho um salário maravilhoso, mas um cargo que não estou tão feliz. E aí, obviamente, não vou ser tão feliz quanto um outro ganhando bem menos. Obrigada. Quem falou fake? Quem quer defender? Opa, caramba, fake. Diga. Vocês estão no fake ou no fato? Fake. Fake. Defende.
Porque quando você pensou em fake, por quê? Eu pensei muito na minha história, porque quando eu era mais nova, eu tinha um sonho, assim, de ser professora. E professora já não é muito bem visto justamente pelo salário. E eu lembro de uma conversa com meu pai, que quando eu disse que eu queria ser professora, ele falou assim, só se for de faculdade, né? Uma faculdade renomada. Eu falei, por quê? Eu quero ensinar outras pessoas, eu quero poder ajudar. Não, tipo, não focando no dinheiro. E os momentos mais felizes da minha vida foram simples, que não teve dinheiro envolvido ou de saída. Então, para mim, as minhas escolhas são focadas muito na questão do mental, assim, se é o que eu quero fazer, se vai ser a minha realização pessoal. Ela tem um peso maior. E é interessante que na pesquisa feita, vocês já conheceram a pesquisa feita, a Carreira dos Sonhos? Roda todo ano, tá? E essa agora de 2023, porque a de 2024 ainda não saiu, tá? Ela está no processo de pesquisa. Olha só o que apareceu. Em 2016, a pesquisa apontava que as pessoas eram mais felizes quando elas tinham sucesso profissional. Em 2023, apareceu como qualidade de vida. E eles abrem a geração Z. Eu acho que vocês são da geração Z, não é isso? E valoriza fortemente o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E tendem a preferir oportunidades que ofereçam horários flexíveis e a opção de trabalho remoto ou híbrido. Faz sentido isso para vocês? 56% dos jovens consideram como mais importante a qualidade de vida. Agora, isso é para todos? Não. Para algumas pessoas, de repente, a grana vai fazer mais sentido. Mas existe uma predominância na geração de vocês de buscar trabalhos que respeitem a tua vida pessoal. Teu sábado e domingo, que tem empresas que não têm isso. Agora vamos para o fato ou fake. Os indivíduos estão cada vez mais engajados em trabalhos e projetos de curto prazo, em vez de contratos permanentemente de emprego, além de muitos migrarem para a informalidade e diversos outros empreenderem. Ela vai botar se é fato ou fake. Você vê ali que todo mundo, quem votou até o momento, bateu como fato, ali saiu do fake. Isso é uma coisa legal, que você não necessariamente agora precisa escolher trabalhar numa única empresa, mas poder empreender. O pessoal de comunicação também é muito isso, né, de prestar serviço. Tem profissionais, né, que você está como PJ, pessoa jurídica, que você trabalha para várias empresas. Você presta serviço para várias empresas. Ou então de empreender. Olha só que legal isso na carreira. São mais opções que vocês têm. Isso não quer dizer que você não vai ter uma carreira numa empresa. Mas você tem outras possibilidades, não mais a carreira na empresa. Então, esse é um ponto que vale a pena, né? Outro fator fake a carreira é sempre ascendente e com resultados positivos. É fato ou fake? Isso é muito importante, tá? Eu sei que pode ser uma afirmação simples, mas ela traz algumas premissas para a gente que a gente fica muito mobilizado, principalmente os jovens. No primeiro momento que você começar na tua carreira, não vai dar certo, você vai dizer, poxa vida, escolhi errado, não era isso que eu queria. E isso não pode fazer com que você desista. Porque vai acontecer muito mais obstáculos e erros no processo do que acertos. E talvez a tua carreira, ela também não vai ser ascendente. Vai subir. Você pode ficar no mesmo nível e ficar muito feliz. E aí queria trazer, essa é uma matéria que eu acho que está muito atrelada com isso. Opção ou performance pode acabar prejudicando a sua carreira. Você fica na obsessão de crescer, de ganhar mais, de você ter muito sucesso e não acontece de uma maneira, te frustra. E aí, eu vou só passar para isso e já volto para Barack Obama. Olha só o que a carreira de sucesso falou, a carreira dos sonhos falou.
vem mapeando as emoções que as pessoas sentem no seu dia a dia, apesar de também preocupante, é que o grupo jovem sente sempre ou com maior frequência as emoções, digamos, não tão agradáveis. Ansiedade, apatia, cansaço e preocupação. Então, como você não vai conseguindo tão rápido quanto você imagina, e não, a gente diz que a carreira de vocês é meteórica, eu sei. Mas a gente tem que pensar que não vai ser tão fácil assim. Eu vou contar a história de um estagiário que eu tive. O nome dele é Guilherme. 6 meses de estágio, eu fui perguntar para ele o que ele tinha aprendido nos últimos 6 meses. E ele listou para mim várias coisas. E aí eu fui fazer a pergunta assim, Guilherme, o que você quer aprender nos próximos 6 meses? Você sabe o que ele me respondeu? Imagina. Oi? Falou, não, quero sentar na tua cadeira. Eu olhei para ele, eu fiquei aquela cara de paisagem, aquela que eu olho assim, sem resposta. Eu fiquei olhando para a cara dele sem resposta. Aí eu fiquei assim, eu acho que uns 15 segundos sem saber, porque eu falei, não posso dizer que ele não vai sentar na minha cadeira, porque com certeza ele pode. E se eu falar que era muito prematuro, eu poderia desmotivá-lo. Eu fiquei 15 segundos, olhei, Guilherme, você está percebendo que eu estou lenta? Ele está muito lento, Solange. Está muito lento. Sabe por que eu estou lenta? Eu não sei o que eu te respondo, né? Mas eu fiquei nesses 15 segundos, eu fiquei pensando o que eu podia te responder. Aí eu tive uma ideia. Vamos combinar o seguinte? Nos próximos 6 meses, tudo que chegar para mim e eu não souber responder, eu vou te chamar. E você vai tomar decisão comigo. E aí, nos próximos 6 meses, você vai dizer, poxa, eu estou pronto ou não. E aí também foi muito legal, né? Foi muito legal. Aquelas que eu não tinha a menor ideia. E principalmente os e-mails que vêm de baixo, assim, um passa para outro, passa para outro. Eu falei, não, lê de baixo para cima, leia tudo. Ele lia, eu falei, Guilherme, o que tu faz? Ele olhava a minha cara, não tenho a menor noção. E eu olhava para ele, estou igual a você, não tenho a menor noção. Mas olha só, eu vou adotar uma lógica. Olha, se a gente fizer isso, isso e isso, ele, legal, Solange. E às vezes ele até criava em cima. Ele, pois se a gente fizer isso, que bacana, Guilherme. Foram mais 6 situações. Passaram-se os 6 meses, eu chamei o Guilherme. Guilherme, terminou os 6 meses. O que você aprendeu? Aí ele foi me listando. Agora eu quero te fazer a pergunta. Você disse para mim que queria sentar na minha cadeira. Você acha que você está preparado? E de jeito nenhum. Mas eu quero te fazer uma segunda pergunta para você. Era a cadeira que tu quer sentar? Jamais. Então, às vezes, você cria uma expectativa que sentar naquela cadeira acontece certas coisas. E quando você entra em contato, você fala, não era isso que eu queria. E você tem que viver. Então, essa questão de ser carreira ascendente, eu acho que o jovem hoje tem uma cobrança muito grande de ter sucesso rápido. Os sucessos serão mais fáceis do que eu tive. Quando eu iniciei a minha carreira, eu não tinha tanta possibilidade que vocês têm. Mas isso está gerando em vocês muita preocupação, cansaço, ansiedade e apatia. Por isso a gente se depara muito nos jovens a depressão, não conseguir dormir, porque vocês estão sendo cobrados por isso. E aí, recentemente, eu assisti um depoimento do Barack Obama falando sobre isso, né? E que eu acho legal a gente assistir. The truth is, being successful is hard. You won't love every subject that you study. You won't click with every teacher that you have. Not every homework assignment will seem completely relevant to your life right at this minute. And you won't necessarily succeed in everything the first time you try. That's okay. Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter. Her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. Michael Jordan was cut from his high school basketball team. He lost hundreds of games and misses.
thousands of shots during his career, but he once said, I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. These people succeeded because they understood that you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. You have to let them show you what to do differently the next time. Eu acho que ele tem uma mensagem interessante de que os erros gerem aprendizado. Você reflita assim, o que eu fiz que não deu certo, que vale a pena eu aprender. Ver muito mais uma perspectiva de aprendizado do que derrota. Eu costumo dizer, você não muda passado, muda. O teu poder de mudança qual é? É presente e futuro. Então, se você errou, não adianta ficar se lamentando. O que eu aprendi dessa história? O que eu aprendi para não repetir da próxima vez? E ponto. E olhar para frente. Porque isso vai acontecer nas escolhas que vocês farão. Todo mundo erra nas decisões. O importante é não ficar se cobrando, porque senão vão gerar mais apatia, mais ansiedade, mais depressão. Entender que são aprendizados que você vai participar, vai viver. Tem mais uma história interessante. Eu já mostrei a carinha dele, mas, enfim, essa história dessa pessoa é bem interessante. Ele sempre foi um dos primeiros escolhidos quando os amigos formavam os times para jogar bola. Achava que com seu talento podia brilhar num time grande. Então foi fazer um teste no Flamengo. Ele foi reprovado. Ele tentou de novo. Reprovado. Se fosse você, tu manteria? Tentaria outra vez? Eu, quando olho isso, na segunda eu já tinha desistido. Pois bem, ele não desistiu. Ele percebeu assim, eu não consigo entrar no time que eu quero, eu tenho que tentar times menores. Tentou o futebol de salão. Num dos testes, o tempo de provas estava acabando, ele estava no fim da fila. Em um ímpeto, ele pulou para a fila dos goleiros, que estava bem menor. Pensei, o mais importante é entrar. E aí, ele encantou com o goleiro. Ao primeiro elogio, ele respondeu, na linha eu jogo melhor. E aí começa a história dele. Vocês viram a foto dele, não viram? Na hora ali? Quem era? Quem é o Ronaldo hoje? Quem é ele? Ele foi um atleta. Mas olha a carreira do Ronaldo. Ele não se reinventou. Ele é empresário. Ele é dono de uma participação do Cruzeiro, não sei a que ponto. Ele administra carreiras de atletas. Olha só como a capacidade desse Ronaldo. E ele mostrou essa questão da resiliência. E uma coisa ele mostrou. Por mais que todo o mercado dizia que ele não era capaz, ele sabia que ele era capaz. Então, o que isso tem a ver com a tua carreira? Você vai participar de processo seletivo e você vai receber. Você não foi escolhido e você não vai saber por quê. Você apenas recebe um WhatsApp, ou um e-mail, ou nada. E, lamentavelmente, algumas organizações ainda não dão feedback. Isso é triste, é desrespeitoso. Mas o mundo ainda é assim. As empresas estão mudando? Estão. Mas você fica sem saber. E aí, qual é o sentimento que você tem? Você participou do processo, reprovado. Você participou do segundo, reprovado. O que você acha de você? Será que eu escolhi correto? Será que eu estou me preparando de forma correta? Porque ele mostra assim, não duvida. Se está conectado com o teu propósito, como você falou, não desista. O que ele fez foi mudar de estratégia. Ele fez o Waze, não foi? Ele abriu novos caminhos, mas ele chegou no propósito dele. Então, acho que essa história do Ronaldo, ela é real, né? E ele hoje mostra que é um empresário, né? E aí eu vou para o último. Sucesso na carreira é ter cargos de liderança? Vocês acham que isso é fato ou é fake? Fato, olha só, tem gente que falou que é fato para ter sucesso na carreira ter cargos de liderança e tem fake. Quem colocou fato? Poderia defender?
Ou por que acha que você subir na carreira é ter cargo de liderança? O fato não quer falar, não? Não, tá? Eu posso falar. Pois não. Eu coloquei fato, muito mais pensando assim, em liderança como uma forma de inspiração e de servir os outros. Então, se você é muito bom em alguma coisa, você acaba sendo um líder na área que você está, e você acaba inspirando as pessoas. Excelente defesa. Nesse caminho, eu acho que exatamente é ter sucesso. É ser referência, ser o cara que inspira, né? Ser reconhecido porque é a pessoa que entrega o melhor serviço, né? Então, adorei. Mais alguém? Eu botei feito, porque eu botei, de repente, tá construindo vai entrar nesse cargo de liderança. Às vezes ela vai ser líder, mas ela não está na liderança, mas ela consegue fazer bem o trabalho dela e está no caminho principal, para esse caminho que assim, precisa ser feito. Está num processo. Ela vai entrar no campo para chegar. Essa questão do cargo de liderança, eu diria que a perspectiva no passado, né, essa questão de o desejo de liderança é uma coisa que as gerações anteriores, a geração a minha, a Baby Boomer, a geração X, era pautado pela ascensão na carreira, era ser líder. Para ter status numa empresa, você tinha que ser líder. E hoje a gente vê várias formas de você ter sucesso. Primeiro, que você pode ter um único caminho de crescimento. Agora, a gente diz que é carreira em Y. Não sei se vocês já ouviram falar. Que você começa a tua carreira como um analista, como um especialista, e chega um determinado momento e fala assim, você gosta de gerenciar pessoas? Aí você vai para a carreira de gestão. Não, eu não gosto de liderar pessoas. Eu quero ser o específico da minha carreira. Eu sou a pessoa que mais domina aquele conhecimento, mas eu não tenho equipe. E aí eu vou para o cargo de especialista. E a gente diz agora carreira em W, em que você, em alguns momentos, você é líder e em alguns momentos você é especialista. Muito comum quem trabalha na área de projetos. Por vezes é você que toca o projeto e às vezes você lidera projetos. Então, tem outras oportunidades. Agora, matérias apontam por que os jovens não querem chegar à liderança. 2 matérias da Forbes dizendo a geração Z, a geração que não quer o topo, chega à liderança. Por quê? Porque aí entra naquela questão da qualidade de vida. É uma pessoa que tem... Os líderes, normalmente, eles estão sobrecarregados, eles não têm hora para chegar, não têm hora para sair, eles são cobrados, e a geração Z fala assim, eu quero ter qualidade de vida. Então, a liderança não é mais um caminho, né, de sucesso, né? Então, a geração Z, em 2025, será 25% da força de trabalho global. Então, vocês vão estar no comando, tá? Antes de eu terminar, eu tentei aqui trazer algumas questões que eu sempre escuto de dúvidas de carreira, trazer o fato ou fake. Mas eu queria abrir para vocês assim, o que vocês gostariam, né? Imagino quando vocês foram convidados para diálogo sobre carreira, e falou como dar match na carreira, o que vocês gostariam de ouvir mais do que eu comentei? Que perguntas vocês gostariam de fazer? Uma coisa que aflige muito, né? Se a gente está pensando em carreira, é a atualização e mudança constante desse mundo que a gente, às vezes, tem, por exemplo, professor de comunicação, e a gente vê agora, por exemplo, vídeos que são feitos sem pessoas, sem atores, e eu acho que tem um aumento muito grande dessa incerteza, que os jovens sempre experienciaram, né? Assim, essas incertezas a gente teve em todas as gerações, né? Talvez agora a gente está falando da inteligência artificial, né? Que é a substituição de parte das nossas atividades serem feitas por uma máquina, por um processo. O mais importante, quando você está vendo essa tendência, eu diria como é que os profissionais estão se posicionando da área de comunicação. Como é que eles estão se reinventando, porque a gente vai ter que se reinventar, né? Eu acho que esse é o ponto. Estar aberto para a mudança, estar aberto para o que está vindo. E nem tudo que você aprendeu vai fazer sentido a partir de um determinado momento, né? Por exemplo, você falou de inteligência artificial, hoje vocês
podem entrar na inteligência artificial, fazer pesquisas e ver quais são as perguntas que estão sendo feitas nos processos seletivos da empresa que você vai competir. Vamos supor que você vai ser convidado para trabalhar numa empresa de comunicação. Se você pesquisar na internet quais são as perguntas feitas no processo seletivo para a comunicação daquela empresa, vai te dar alguns inputs. Então, tu já vai para a entrevista sabendo o que vai ser perguntado. Te ajuda. Outra coisa, tem simuladores na inteligência artificial. Você é simulado a participar de um processo seletivo em que a máquina te diz se está indo bem ou não. Então, também tem recursos muito legais. Né? Agora, o que vai vir, eu não sei. Mas eu só sei o seguinte, a gente vai ter que estar aberto para a mudança. Tem que estar aberto. A gente sempre vai ter que estar. Agora, é angustiante. Eu imagino, não só para você de comunicação, a minha formação é psicologia. Tem gente que vai fazer terapia com a máquina. Eu fico, a gente escuta isso. Eu posso dizer que não, quem sou eu, né? Mas eu falo assim, vai ser difícil. Eu acho que é difícil, né? Que diz que a gente está num primeiro nível, eu acho que vocês estão estudando comunicação, tem mais propriedade de falar sobre isso do que eu. Mas de palestras que eu participei, estudiosos da inteligência artificial, diz que a gente está zero da inteligência artificial, que é muito mais do que isso, né? E aí eu fico pensando que vai ter máquina que vai ter emoção. Eu juro para você que eu fico achando difícil, né? Agora, esteja aberto e queira aprender. Eu acho que aí você vai se adaptando aos contextos, né? Mas eu compartilho que é angústia, tá? Uma outra coisa, vocês quando vão para um processo seletivo, vocês entram no site da empresa, não é? Isso é uma parte. Vocês conhecem um site chamado Glassdoor? Esse é um outro site que você tem que entrar antes de uma entrevista. Glassdoor. Era o antigo Love Mondays. Love Mondays talvez um nome mais, assim, forte, né? Amar segunda-feira. Quem ama segunda-feira é que gosta muito, né? Era um site em que as pessoas... Qual é o objetivo desse site? Você opinar sobre a empresa em que você trabalha ou que você trabalhou. Então, quando você vai para um processo seletivo, pergunta assim, vamos supor um exemplo, Netflix, tá? Vou falar da Netflix, assim, opiniões de colaboradores da Netflix do Glassdoor. Vai aparecer. E vai aparecer muitas. O que você faz? Lê boa parte, não vai ler tanto. Tem gente que tem 1000, você não vai ler 1000. Mas lê umas 50. E aí sempre vai dizer assim, quais são os pontos positivos e os pontos negativos daquela empresa. E aí, o que você observar que são pontos negativos, você tem que estar preparado na entrevista para perguntar, vem cá, eu estive olhando sobre as opiniões no Glassdoor, eu percebi aqui que dizem que a gente tem dificuldade de subir na carreira. É que mesmo isso? Você mostra interesse, você mostra vontade de ouvir, e aí você está querendo ouvir da outra parte a história. Então, o processo seletivo, não olhe só o site, não. Olhe o Glassdoor. Na montagem do teu currículo, também a inteligência artificial está montando uns currículos bem bacanas, tá? E quando monta é o visual, o conteúdo tem que ser verdadeiro. Tem gente que é fake, o currículo é fake. Currículo fake, quando você vai para uma entrevista, o que acontece? Eu vou checar aquilo. E se você colocou alguma coisa no currículo que não é verdadeiro, você vai perder o processo seletivo. No passado, a gente fazia investigação nas redes sociais, tá? Eu sei que isso é proibido, mas as empresas mapeiam as redes sociais. É proibido, mas é feito. Isso aconteceu comigo, é real. Estava fazendo um processo seletivo para um engenheiro. Ele praticamente era o candidato escolhido. E aí a empresa que fazia o mapeamento das redes sociais me traz o perfil dessa pessoa. E é interessante que me traz perfil psicológico. Essa pessoa, ela posta coisas mais desse tipo. Ela posta, não posta isso. Ela se coloca de uma forma mais positiva nas mensagens. Ela se coloca mais negativa. Traz tudo isso. E tinha uma postagem desse engenheiro, há mais ou menos 6 anos atrás da carreira dele, ele publica, ele fala mal da empresa na rede.
Quando aquilo que chegou para a gente, eu falei, e agora? O que faço com isso? Vou dividir com o líder da área, né? Porque eu, como RH, eu não escolho as pessoas, eu seleciono, encaminho para a área e a área que escolhe, é o líder da área que escolhe. Eu fui levar para o líder, olha só. Fiz um levantamento, ele falou mal da empresa. Ele falou, Solange, é o seguinte, chama ele de novo. Chama ele de novo, não diz que você sabe dessa informação, mas tenta sondar se na experiência profissional dele, ele tinha alguma empresa que ele tinha um registro negativo, que ele se lamentava. E aí a minha entrevista foi quase 40 minutos, eu só focando em desligamento e experiências do passado. Em nenhum momento ele fala dessa publicação. Inclusive, eu sabia qual era a empresa, era uma empresa com uma marca positiva no mercado, me estranhava aquele depoimento, mas, enfim, as experiências são únicas e de cada pessoa. E teve uma que eu falei assim, cara, nessa empresa aqui, o que você diria que não foi uma experiência positiva? Ah, não, foi maravilhosa. E aí ele contou. Quando acabou, eu cheguei para ele, falei assim, olha, você concorda comigo que redes sociais é público? Você publica, naquela época não tinha essa coisa de, não tinha, é público. Aí eu pego a postagem dele e mostro para ele. E aí ele chega para mim, eu perguntei, foi você que escreveu isso? Foi. E lembra da pergunta que eu fiz aqui para você? Sobre esta empresa, se tinha alguma coisa, por que você não me falou? Aí eu achei que se eu falasse mal dessa empresa, porque eles escutam isso, né? Não fala mal das empresas, não fala mal do chefe, né? Naquele momento ali, quebra a questão da ética, né? Foi uma polêmica para contratar. Ele foi até contratado, mas foi polêmica. Ele parou na mão de pessoas acima, mas assim, eu acho que serviu de lição para ele. Então, assim, não tentem. Aconteceu alguma coisa em que você está sendo perguntado, você acha, fala. A empresa vai te contratar se perceber que você mostrou que você errou, mas você aprendeu, que você mudou, que valeu a pena. E nas empresas que vocês vão trabalhar, ou nas experiências de projetos que vocês vão trabalhar, muita coisa não vai ser boa. O importante é o que não foi bom, mas o que eu aprendi. Então, assim, estudar a empresa e vai te pedir coisas do passado. Por que coisas do passado? Eu quero ver comportamento. Lembra das soft skills? Eu quero ver as tuas soft skills. Claro que eu posso perguntar sobre técnica, posso. Talvez em comunicação, quais são os softwares que tu trabalha? Pode, mas não vai ser o preponderante para não escolher. Tá? Deixa eu só fazer os últimos insights, um fechamento assim, do que a gente falou. Primeiro, conexão que faz sentido para você, tá? O teu propósito, né? Segundo, planejar estrategicamente a carreira. Então, a matriz SWOT ajuda e mapear caminhos possíveis. E também conectar o mercado do seu interesse, né? E o terceiro é desenvolver as competências comportamentais. Eu acho que quanto mais você desenvolver as soft skills, mais você vai ter possibilidade, né? E aqui é uma imagem do Brigada, isso é dos Jogos Olímpicos de 2016, né? Enquanto a nossa Rebeca Andrade ainda não era conhecida, mas foi a forma delas agradecerem. Então, obrigado. Espero que eu possa ter contribuído. Se vocês quiserem anotar o meu celular e meu e-mail, eu esqueci de botar aqui, sinta-se super à vontade em mandar mensagem. Eu adoro. Então, ó, tá no e-mail, o meu celular, sintam-se super à vontade, né? Eu costumo dizer que meu propósito na vida é desenvolver pessoas. Então, quando eu sou lembrada por um aluno, eu estou cumprindo o meu propósito. Então, é prazeroso para mim, não é trabalho nenhum, tá? Um super prazer. Espero encontrá-los daqui a alguns anos. Pô, Solange, olha, minha história mudou, eu transformei e eu estou feliz. Isso que vale, tá bom? Obrigada, Solange, pela ótimos insights.
Eu adoro esse tema, né, porque eu sou nessa área de carreira também. Sou professora da disciplina de Career Management aqui na EBAC, então os alunos da EBAC, se tiverem interesse mais à frente. Eu queria, assim, só alguns minutinhos de vocês, antes da gente fechar, falar um pouquinho sobre, né, como a professora Solange falou, né, sobre algumas questões relacionadas à carreira, enfim, possibilidades, caminhos, né, e aí eu queria falar brevemente sobre um dos programas. A gente tem vários programas aqui, né, de pós-graduação, de mestrado, enfim, doutorado, né, então tem várias possibilidades aqui, especificamente considerando, né, o perfil desse público, né, de vocês que são jovens, que eu sei que alguns ainda estão bem começando, né, mas alguns já estão mais à frente na carreira, e a gente tem aqui dentro, né, na EBAP, o Master in Management, que é um mestrado focado em jovens, né, em profissionais que ainda estão no começo da carreira. Então, qual é a grande, enfim, os grandes diferenciais, digamos assim, de um programa como o MIM, né, que é o Master in Management, que a gente chama aqui carinhosamente de MIM. Então, assim, primeiro, é um programa que coloca vocês diante de uma exposição internacional, né, ou seja, é um programa que a gente recebe alunos brasileiros, mas a gente também recebe alunos estrangeiros. Então, vocês vão conviver dentro da sala de aula com alunos estrangeiros, né, então isso dá uma possibilidade, né? A professora Solange falou de networking, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer networking com jovens de outros países, né? É um programa curto, né? Então, em 14 meses, já está ali, 15 meses, vocês conseguem terminar, então vocês saem com o título de mestre, né, em 15 meses, então também é uma coisa interessante. Existe a possibilidade de um double degree, ou seja, vocês vão ter o título de mestres pela EBAP, mas também um título com uma universidade estrangeira parceira, são algumas, né? E, enfim, então, e outro ponto bem interessante também, tocando na questão do propósito, né, que a Solange falou, é um programa que tem foco em questões relacionadas à sustentabilidade, que eu entendo que alguns de vocês podem ter, né, interesse em trabalhar em áreas relacionadas à sustentabilidade. Então, é um dos tracks do MIM, a questão da sustentabilidade. E também a ênfase nos soft skills, né? A gente também desenvolve os soft skills dos nossos alunos do MIM. E aí, só mostrando para vocês rapidamente, né, que é o perfil dos alunos que estudam, que já passaram, né, pelo MIM, então realmente é um público bastante variado, né? Temos alunos franceses, egípcios, né, predominantemente alemães, né? Isso é uma das universidades parceiras aqui da EBAP, né? Enfim, tem outras, né? Tem, nessa área de desenvolvimento, né, de comunicação, vocês têm, né, acesso a, enfim, apoio na questão de job search, né, de busca de trabalho, né? Enfim, então vocês conseguem também buscar opções de trabalho internacionalmente, né? Então a gente traz que a gente chama de guest speakers, né? Então a gente tem vários seminários em que pessoas que têm conexões com a FGV e também pessoas com conexões internacionais vêm aqui falar. Então, assim, tem várias oportunidades de vocês internacionalizarem a carreira de vocês a partir do MIM. E uma última coisa que é bem interessante também, que é o que a gente chama de Amazon Experience. Então, como parte do MIM, os alunos vão passar 7 a 10 dias, vocês ficam lá na Amazônia conhecendo, né, empreendedores, em várias atividades, e relacionadas, ou seja, de como conectando, né, a gestão com a questão da sustentabilidade, com a questão do empreendedorismo, né, ou seja, para a gente conseguir fazer, né, cuidar da Amazônia, tornando, né, possibilidade de trabalho, né, de empregabilidade, ao mesmo tempo conectando com a sustentabilidade. Então, é um projeto bem interessante e os alunos do MIM têm acesso a essa experiência. E acho que é isso, né? Então, aqui estão as informações para quem já está no final da graduação, tiver interesse em enfim, participar, né, do MIM. A gente está com as inscrições abertas até o dia 29 de fevereiro, esse mesmo? Então, estamos aí. Oi? Com emoção, né? Dia 29 de fevereiro. As entrevistas 12 a 14 de março e provavelmente as aulas começam, né, 24 de abril. Então, para quem dos que estão aqui são formandos,
E a gente tem essa próxima turma dos que não são formandos, fica a ideia, fica a sugestão, fica a possibilidade, né, de vocês participarem do MIM no futuro. E é isso. Alguém tem uma dúvida sobre questão sobre o MIM que gostaria de fazer? Diga. É uma graduação específica? Não, é um programa de mestrado em administração, mestrado estrito sensu, ou seja, pós-graduação estrito sensu, ou seja, um programa de mestrado, né? Quem terminar tem o título de mestre, e você, para entrar no MIM, você não precisa ter nenhuma graduação específica. Tá? Porque a gente dá a formação, se você, por exemplo, é de comunicação, ou de ciência de dados, você entra e a gente dá a formação de gestão necessária. Tá bom? Oi. Você pode falar inglês? Yes, boa pergunta, tá? O programa ele é internacional, então ele é todo em inglês. Tá? Então as aulas são ministradas em inglês, o que é também uma excelente oportunidade de praticar a língua, né? Visando justamente a internacionalização. Tem que ser inglês porque as coisas são muito básicas. Isso, exatamente. O programa é em inglês porque a gente tem alunos, como eu mostrei para vocês, existem alunos do mundo todo, então, e a língua comum, né, a língua que conecta, né, alemães, brasileiros, franceses, espanhóis, é o inglês. Tá? Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez aí pela presença.